TV Seridó, 2 anos mostrando o melhor da gente. Oferecimento. Esta foi a arma do crime. Foi com ela que o pedreiro Fabrício de Medeiros Santos tentou matar um homem chamado Edivanaldo no bairro São Sebastião. O fato aconteceu quando o réu tinha apenas 21 anos. O crime foi cometido há quase 6 anos. No dia 13 de dezembro de 2005, o réu Fabrício de Medeiros Santos invadiu a casa de Edivanaldo no bairro São Sebastião e efetuou um disparo de arma de fogo contra ele. O crime foi cometido com a participação de outro homem, conhecido como Pampa. Mas neste júri, apenas Fabrício estava sendo julgado. O de Pampa deve acontecer em outro momento. No júri desta quarta-feira, dia 16, o Ministério Público foi representado pelo Dr. Cláudio de Melo, promotor substituto de Parelhas. Ele defendia que, mesmo depois de tanto tempo, o júri deveria decidir pela condenação do réu, para servir como exemplo para a sociedade. Uma das finalidades da pena, eu sempre digo isso, é a chamada prevenção geral. O que significa isso? É mostrar para a população que há a reprovação em relação a esse tipo de crime e desencorajar a população a cometer fatos como esse. Então, a condenação e a aplicação da pena, ela se faz absolutamente necessária no caso desse. O promotor sabe que, mesmo com a condenação, diante dos fatos, a lei beneficia o réu. Existe uma gama de benefícios, principalmente em sede de execução da pena, que favorecem muito o acusado, né? Por exemplo, vamos supor uma pessoa, num caso de um crime como esse, em que ele está sendo acusado de homicídio simples na forma tentada. A pena aí deve ficar em torno de 4 a 6 anos, vamos assim dizer. Primeiro que ele não vai preso, ele já vai ficar no semiaberto. E segundo que com 1 ano de pena cumprida, ele já tem direito à progressão de regime. Quer dizer, em 2 anos de pena cumprida, ele já tem direito ao livramento condicional. Então a lei realmente, principalmente em sede de execução de pena, é muito branda. Na época, Fabrício tentou matar Edivanaldo porque achava que ele era o assassino de sua irmã. Ele alega que, na época, uns 4 meses antes do fato, sua irmã teria sido assassinada e os suspeitos do crime teriam sido a vítima desse processo de hoje, o senhor Edivaldo Marcos Nascimento, e assim, todos os populares, os cidadãos na época, tinham ele como suspeito, essa vítima como suspeita, porque ele estava bebendo junto com outro autor, e quando o autor desferiu os disparos, os dois fugiram da cidade. Então, o acusado hoje, o senhor Fabrício, ele tinha certeza que os dois estavam envolvidos. E como eles estavam soltos, depois de... ficou revoltado pelos acusados, pelos autores do crime contra sua irmã estarem soltos e resolveu praticar a justiça com suas próprias mãos. Com o tempo, foi descoberto que Fabrício havia cometido um grave engano. Depois desse crime que foi apurado hoje, descobriu-se, por intermédio do depoimento do real autor do crime, que ele tinha cometido o crime sozinho, que o outro não teve participação. E hoje, até o acusado, que foi julgado hoje, ele tem um bom relacionamento com a vítima, a própria vítima do processo. Hoje eles se falam, porque a vítima logo depois foi conversar com ele e explicou realmente que não tinha sido ele que não tinha provas que tinha sido ele não fez mesmo, e o outro teria confessado o crime, por isso eles começaram a se falar e têm um bom relacionamento hoje. Ele sempre teve uma boa conduta, mesmo antes do crime, é uma pessoa trabalhadora, apenas teve esse fato isolado, esse fato criminoso na vida dele, que ocasionado pela morte de sua irmã, que manchou, entre aspas, sua conduta até então. Então, antes era boa, depois de acontecer esse fato, e hoje ele não demonstra nem um pouco ter se voltado para a criminalidade. Ele continua no mesmo jeito que agia antes de sua irmã ter sido assassinada, trabalhando, vivendo sua vida tranquilamente, inclusive fez amizade como eu já disse, com a vítima. Então, hoje em dia, ele tem uma conduta perfeita. Depois de ouvir todas as histórias, o júri decidiu pela condenação do réu, mas com a ressalva de que ele teve motivo relevante para cometer o crime, o que acabou reduzindo a pena de 9 para 2 anos, a qual será cumprida em regime aberto. Todo o julgamento, a condenação e a absolvição no tribunal do júri é feita
pelos jurados. Então, no caso, o crime de homicídio, se tivesse sido consumado, ou seja, se a vítima tivesse morrido, a pena ficaria aproximadamente em 9 anos. Como a vítima continuou viva e o crime foi de homicídio tentado, foi diminuído aproximadamente 3 anos da pena. E como os jurados consideraram que o crime foi cometido mediante, em razão de relevante motivo, relevante razão social ou moral, no caso, o cometimento foi em razão de o acusado achar que a vítima tinha matado a irmã dele acusada. Então, os jurados consideraram que isso era um relevante valor moral e social e decidiram que haveria a diminuição de aproximadamente 3 anos da prisão. Então, no final, a pena fixada foi de 2 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão. Que acaba cumprindo em liberdade. Não, ele vai cumprir em regime aberto. O que é o regime aberto? Todos os dias ele comparece no presídio para assinar e justificar suas atividades e no sábado ele comparece às 14 horas, passa a noite do sábado para o domingo, a noite do domingo para a segunda e na segunda ele retorna às suas atividades normais.